Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. Hoje vou falar de um tema que aflige muitos homens, mas que ainda gera bastante dúvida. Em que ponto a curvatura peniana precisa de cirurgia? Fique comigo até o final, porque eu vou explicar de forma clara como medir o grau de curvatura, quais os critérios cirúrgicos mais usados e o que realmente pode impactar a sua vida sexual. E antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Vamos ao vídeo. A curvatura no pênis, ela pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser o que é mais comum para cima, e essa curvatura pode ser na base, pode ser no meio ou pode ser na ponta apenas. Essa curvatura ela pode ser para o lado, direito ou esquerdo, ela pode ser para baixo ou para baixo e lateral. Então ela pode ser num plano, seria ou para cima ou para baixo. Em dois planos, se ela for para cima e para o lado ao mesmo tempo, seria biplanar. Então as curvaturas elas podem se apresentar de diferentes maneiras. Lembrando que a curvatura é porque o tecido interno do pênis, uma capa que envolve os corpos cavernosos, perde elasticidade mais de um lado em relação ao outro. E quando pressurizado, o pênis curva porque ali perdeu elasticidade. Lembrando que a perda de elasticidade ela pode variar de paciente para paciente. Quanto maior o grau de curvatura, maior foi a perda de elasticidade. Então, lembrando que para o pênis curvar, tem que perder a elasticidade de um lado. Então, se perdeu num ponto, o pênis só desvia, não afina, só desvia. Mas se perdeu na circunferência, muitas vezes está associado, além da curvatura, a um afinamento. Então o pênis vem de um jeito, afina. Então, quando tem afinamento, é que a perda de elasticidade foi circunferencial. Quanto à perda de tamanho, imaginando meu dedo ser um pênis. Além disso, quando você tem perda de elasticidade de um lado e do outro na mesma proporção, muitas vezes o pênis nem curvo está, porém retraiu e ficou muito pequeno. Lembrando que a curvatura é uma resultante da perda de elasticidade em todos os lados. O que eu quero dizer com isso? Se perdeu 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, não tem curvatura, o pênis só está menor. Agora, se perdeu 3 centímetros desse lado e 1 desse lado, ele está curvo para esse, mas perdeu em todos os lados. Então, esse conceito de perda de elasticidade em um ou mais lados faz a diferença na hora de interpretar se o grau de curvatura ou até a ausência de curvatura, mas o paciente tem uma perda do tamanho significativo. Ter curvatura já diminui de tamanho. Agora, o fato de ter uma curvatura com uma grande perda de tamanho, uma curvatura que não seja acentuada, significa que perdeu todos os lados. O que causa uma curvatura no pênis? Primeiro, o pênis é formado e se desenvolve ao longo da infância e da puberdade. Nessa formação, pode ter gerado uma perda de elasticidade um lado em relação ao outro, o que determina uma curvatura já da infância ou da puberdade. Geralmente essas curvaturas não são curvaturas adquiridas, são curvaturas na formação do pênis e são muito comumente chamadas de curvatura congênita. Podendo ter uma curvatura congênita que não é acentuada, o paciente até pode conviver com essa curvatura ao longo de toda a vida. Se essa curvatura se acentuar, porque além de uma curvatura congênita, desenvolveu uma fibrose, que seria uma curvatura adquirida, ou seja, não tinha aquela curvatura, ou se tinha era pequena, e passou a ter uma curvatura diferente ao longo da vida, o paciente desenvolveu uma curvatura adquirida, também chamada doença de Peyronie. Nessa situação, o seu caso se agravou por uma fibrose adquirida. Como medir a curvatura no pênis? Primeiro, é fundamental ter uma referência. Para se medir uma curvatura no pênis, o pênis tem que estar em ereção máxima, em total rigidez. Como você palpando ele está em total rigidez. Aí sim, você está medindo a curvatura certa. Se o pênis não está em rigidez completa, o pênis não está totalmente pressurizado, então você está medindo uma curvatura sempre menor do que de fato ela é. Então lembre, somente meça essa curvatura em ereção
máxima, eu vou ensinar a medir a curvatura de duas formas. Uma através de um transferidor e outra através de um aplicativo. Eu vou mostrar duas formas práticas para você avaliar a sua curvatura. Se você tiver uma prancheta com um papel e uma ereção máxima, você vai contornar o pênis. Esse contorno vai, por exemplo, aqui você vai definir um eixo nesse pênis, um eixo que é metade para os dois lados, e aqui você vai colocar uma linha nesse eixo até essa linha deixar de tocar o eixo, e nesse outro lado até essa linha também deixar de tocar o eixo. Na verdade, o pênis começa a curvar quando essa linha não mais toca o eixo. Então aqui eu coloco o transferidor para fazer a medida dessa curvatura. No caso aqui eu coloquei o transferidor e essa curvatura ela tá de 40 graus, 40 graus. Aqui tem uma reta e aqui outra reta no eixo do pênis. Uma reta, outra reta. Com essas duas retas e o transferidor, eu vou colocar o transferidor, essa marca do transferidor, bem aqui onde cruzou as duas retas. E essa linha em uma das retas. Aí eu vou, então, com essa outra reta, eu vou ver onde cai aqui no transferidor. Essa outra reta, ó, 10, 20, 30, 40. Então, esse desvio deu 40 graus. Se a sua curvatura for para cima ou para baixo, você coloca a prancheta para contornar assim. Se ela for lateral, e às vezes é para cima e para o lado, você tem que colocar ela também para medir o componente lateral. Então, se ela for biplanar, você tem que fazer um ângulo da curvatura, se é para cima ou para baixo, e um ângulo de desvio lateral. Ó. E ela tem dois planos de curvatura. Esse já seria para medir um desvio lateral. Você coloca a prancheta para medir e contornar o desvio lateral. Essa forma de medir por esse aplicativo simples, de medida de ângulo, se você posicionar no ponto de curvatura máximo, você vai ter o grau também desse desvio aqui, ó, 40 graus, como medido no transferidor. Lembrando que tem que deixar o pênis em ereção máxima para poder fazer a medida correta. Agora, com todo esse aparato, manter um pênis em ereção máxima para fazer a medida vai, às vezes, complicando você fazer uma medida tão precisa. De qualquer forma, se você sente dificuldade, não consegue medir, não sabe usar o transferidor, não tem noção de usar esse aplicativo no celular, no consultório é possível induzir uma ereção e fazer uma medida mais precisa em ereção máxima com ereção induzida com auxílio do médico. Quantos graus indica uma eventual cirurgia? Essa forma de medir seria mais para você fazer um acompanhamento, se você tem piora ou a sua curvatura esteja eventualmente estável. Por que eu quero dizer isso? Não se indica a cirurgia somente pelo grau da curvatura. O ideal de indicar uma cirurgia é se, aliado à curvatura, aliado a algum grau de disfunção erétil, você não tenha resistência penetrativa. O que eu quero dizer com isso? O seu pênis não tem mais resistência para vencer uma penetração. Então, se essa resistência diminuiu e ele dobra, ou se você ajuda com a mão ele penetrar e no movimento ele fica escapando, é um indício que o seu caso seja cirúrgico. Por isso, eu não quero que você se apegue só a uma medida para saber se aquele valor é indicativo de cirurgia ou não. Eu quero que você avalie e entenda que a indicação de uma cirurgia é quando você perdeu a boa funcionalidade do pênis, que é uma penetração difícil ou mesmo que você ajude com a mão, penetrou, tendência a escapar. Isso sim é o fator mais relevante a você pensar de uma necessidade cirúrgica. Se você tem uma curvatura e essa curvatura não atrapalhe consideravelmente a sua penetração, ou mesmo que atrapalhe você auxilie com a mão, penetre sem maiores dificuldades, se não fica escapando com facilidade, sinal que essa curvatura não gerou um déficit de rigidez vertical e, portanto, você não tem indicação cirúrgica independente do grau da curvatura que está. Por que isso é importante? Existe uma relação entre tamanho e calibre do pênis. Vou dar um exemplo em dois casos de pênis que têm praticamente o mesmo tamanho, porém esse tem um calibre melhor que esse. Um grau de curvatura semelhante entre um e outro. Para um pênis com maior calibre, ele tem mais
resistência vertical. Se você tem um pênis mais fino, esse pênis tem menos resistência vertical, porque isso é uma informação de uma questão hidráulica. Para um pênis do mesmo tamanho, comparando os dois, do mesmo tamanho, se esse tem uma relação de calibre menor em relação ao tamanho, esse vai dobrar com mais facilidade com a mesma curvatura. Por isso que eu não quero que você se apegue somente ao grau de curvatura. Tem outros fatores, como resistência de um cilindro hidráulico, que o pênis é um cilindro hidráulico pressurizado de sangue. E lembrando que se você tem um diâmetro, um calibre menor em relação ao tamanho do seu pênis, ele vai tolerar menor curvatura. Ele não vai tolerar muito, ele vai flambar com mais facilidade, o que passa a ter indicação cirúrgica muitas vezes mais precoce que um pênis que tem um calibre maior, mais grosso, que oferece melhor resistência vertical com o mesmo grau de curvatura. Então, para que você entenda e não ficar preso somente a uma medida, que é o grau da curvatura, eu quero deixar claro que a decisão para uma indicação cirúrgica não é só baseada no grau de curvatura. Ela tem que ser baseada na relação do calibre em relação ao tamanho do pênis, em relação ao quanto você é capaz de gerar uma pressão dentro do corpo do pênis firme, rígida e mantida para ter resistência vertical. Às vezes você já tem uma idade mais avançada, é um diabético com um problema já vascular, então você com aquela curvatura, já com déficit erétil de pressurização do cilindro, ele flamba, ele dobra. Então, nesse caso, você pode ter uma indicação cirúrgica indicada basicamente por uma alteração da vascularização do pênis, de pressurizar o cilindro, e também por alterações em relação ao tamanho, a relação tamanho-calibre do pênis. Lembrando que para um mesmo tamanho de pênis, o mais calibroso, ele tolera melhor a resistência vertical. Então, os fatores indicativos de uma cirurgia não é só o grau de curvatura. Eu gostaria que vocês tivessem essa informação e esse conhecimento para não ficar só preso numa medida de um grau. O que eu quero deixar claro é que nem toda curvatura, independente do grau, vai ser cirúrgica. O que eu quero dizer? Se pela relação tamanho e calibre do seu pênis, pela funcionalidade vascular que você tem uma boa funcionalidade, ou seja, penetra bem, não escapa com facilidade, você não gerou um déficit funcional, apesar da curvatura que tem. Portanto, essa curvatura, ela, se fosse corrigir, seria fundamentalmente por finalidade estética e não por finalidade funcional. Agora, independente do grau de curvatura, se você tem, aliado a um déficit de pressurização do cilindro, uma relação tamanho-calibre desfavorável, se o pênis dobra com facilidade, com tendência a escapar, uma penetração muito difícil e nas principais posições ele escapa com uma certa facilidade, você tem uma curvatura com desvio funcional, com problemas funcionais. Essa curvatura, sim, teria indicação cirúrgica. Um outro critério que também deveria ser levado em consideração é se a sua parceria tem desconforto nas principais posições. Porque às vezes você tem uma curvatura com boa funcionalidade, porém a sua parceria queixa de muito desconforto, incômodo na penetração na maioria das posições. Nesse caso, temos que avaliar em conjunto com a parceria a indicação cirúrgica de fazer a correção desse desvio. O impacto da curvatura para o homem pode ser em maior ou menor grau. Maior ou menor grau, o impacto psicológico, o impacto de autoestima, como ele lida com aquela curvatura, se ele passou a ter vergonha do seu próprio pênis ou se ele lida melhor do ponto de vista psicológico. Isso também precisa ser avaliado individualmente para cada paciente. Dependendo do grau de curvatura, alguns pacientes podem sentir desconforto também no ato sexual, seja na penetração, seja no movimento. Isso também pode causar um problema funcional, porque com dor o paciente vai ter dificuldade de manter uma ereção. Uma outra questão que muitas vezes a fibrose no pênis, a curvatura adquirida devido à doença de Peyronie, está associado, na maioria dos casos, com algum grau
de disfunção erétil. O que seria a disfunção erétil? É a dificuldade de ter ou de manter uma ereção plena até finalizar o ato sexual. Ou seja, alguns pacientes não conseguem nem ter uma boa ereção e outros até têm, mas não conseguem manter até o final do ato sexual. Então, precisa ser avaliado a fibrose no pênis, a curvatura, a associação dos graus de disfunção erétil a essa curvatura. Essa avaliação também é fundamental para se indicar um tratamento cirúrgico e definir qual será o melhor tratamento cirúrgico, porque existem várias opções de tratamento cirúrgico. E isso tem que ser avaliado individualmente após um exame no consultório, a história clínica do paciente, uma indução de ereção, uma ultrassonografia, tudo isso em conjunto é como se fosse um quebra-cabeças que vai colocando as diversas peças para ao final de montar o quebra-cabeças, a gente ter uma definição, uma estratégia de conduta individualizada para cada paciente. Quais são as opções de tratamento? Quando buscar ajuda? As curvaturas mais leves, bem toleradas, o tratamento é conservador. Existem medicamentos que a gente pode ajudar a estabilizar a curvatura, medidas fisioterápicas de trações, para ajudar a minimizar a retração. Agora, quanto antes isso puder ser instituído, a probabilidade de evitar uma progressão maior é fato, mas isso não quer dizer que necessariamente vai evitar. O fato é, você tem uma curvatura estabilizada, ou seja, onde ela nem piora e nem melhora, por pelo menos 3 a 6 meses, é um indicativo de estabilidade. Essa estabilidade nos dá indícios que essa curvatura, a não ser que surja outra fibrose em outro ponto, essa curvatura chegou no seu estágio de estabilidade, de amadurecimento, o processo inflamatório já cedeu, então você tem a fase tardia, que é a fase cicatricial. Nessa fase tardia e cicatricial, se você tem uma curvatura que não leva uma dificuldade significativa na penetração e no movimento não escapa com facilidade, os tratamentos serão conservadores. Não tem indicação de um tratamento cirúrgico para essa situação. Lembrando que a doença de Peyronie é uma doença que tem uma tendência a evoluir ao longo do tempo. O que é isso? Aquela placa, aquela fibrose que estabilizou, você tem uma predisposição que eventualmente vai surgir outra fibrose em outro ponto, outra placa, que pode gerar outro desvio associados ou não a afinamentos. Então, se você tem uma curvatura estabilizada que não leva um problema funcional, ou seja, a penetração é possível e não escapa com facilidade, não tem desconforto, essa curvatura deve ser tratada conservadoramente, sem indicação cirúrgica. Apenas se evoluir para uma nova curvatura, uma nova fibrose ou uma disfunção erétil associada onde não se mantém a ereção e os tratamentos com os comprimidos para ereção já não funcionam, aí sim, essa curvatura que antes era aceitável passou a ser de indicação cirúrgica porque passou a ter um problema funcional. Se você percebe alguma curvatura no pênis e quer saber se é algo anormal ou se precisa de avaliação, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.